Para começar, Álvaro, as pessoas te conhecem, você é um cara que está há muitos anos, é uma pessoa pública, mas você é um cara que teve a oportunidade de caminhar com grandes nomes. Sim. Eu queria que você me desse uma lista aí, pode dizer uma lista tipo dos top 5 caras que você realmente viu pessoalmente, que você tocou, que você pôde fazer uma entrevista, que você pôde estudar ele antes de entrevistar e que foi fenômeno no esporte, assim, de alta performance. Não é aquele cara que era único em determinado tipo de atividade, mas aquele cara que ele tinha uma combinação de persistência com preparação, com resultados consistentes. Quem são os 5 maiores esportistas de alta performance, na tua opinião? Lamentavelmente, a minha lista é gigantesca. Mas o que há de comum nele é exatamente esse poder de concentração, o poder de decisão, decidir em átomos de segundo e sem vacilar. Eu acho que isso é muito importante. Não é olhar para trás, não é piscar, não é, será que vai entrar essa bola? Será que eu vou conseguir bater na frente do adversário? Nada. É simplesmente dar o melhor de si. Eu acho que isso distingue os grandes atletas que são vencedores e que acabaram entrando para a história. Eu tive o privilégio de conviver com alguns, como Michael Phelps, que eu vi desde a sua primeira Olimpíada, desde o seu primeiro desempenho olímpico em 2004 nos Jogos de Atenas, aí as 8 medalhas de ouro dele em Pequim, e eu fiquei em 2 coletivas ao lado da mãe dele. E a mãe dele brincava comigo e falava, você é uma referência olímpica, porque o pessoal da NBC vinha toda hora, todo momento conversar comigo. E Phelps, que depois foi até o Rio 2016, realmente conquistando medalhas. Ele foi um. O outro também do novo milênio, sem dúvida alguma, o Usain Bolt, extremamente simpático, gosta de se divertir fora das pistas, mas ali realmente monstruoso. Alguém que nasceu para vencer, talhado para vencer e o mais importante, ao contrário de muitos outros atletas que chegam ao topo, ele sabia da importância de se doar para os patrocinadores, os sponsors, que possibilitaram que ele tivesse um tipo de vida totalmente diferente, inclusive depois que parasse. E claro que eu vi os 3 grandes tenistas, né? Eu vi o início do Nadal, não convivi nem com o Djokovic nem com o Roger Federer, mas o primeiro torneio que o Nadal ganhou, que foi exatamente no Brasil Open, lá na Costa do Sauípe, eu convivi bastante com o Nadal naquela ocasião e fui vendo um crescimento. E lá atrás ele me lembrou muito menino, que em Itaparica, 87, estava do meu lado, viajou com a mãe com 17 anos, focado, não ia para as festas, não ia para night, não ia para lugar nenhum. Ele jantava no Clube Med de Itaparica. Imaginem só o que era o Clube Med de Itaparica nos anos 80, Sim. Com aquele rebuliço, numa época normal. Imagina num super evento com modelos, com concurso de Miss e tudo mais. E ele ia dormir com a mãe às 10h30 da noite depois do jantar. André Agassi é o nome dele. Não precisa nem falar onde ele chegou e foi o primeiro torneio significativo que ele conquistou. E é claro que eu tive vários ali na área do basquete e vários que tentaram e não chegaram, mas não pela incompetência ou por qualquer queda, mas que exatamente tinha alguém melhor. Um deles eu cito um jamaicano, nascido na Jamaica, naturalizado norte-americano, que eu tive o privilégio de trazê-lo para o Brasil, que é o Patrick Ewing, o pivô do New York Knicks, 2,15 m de estatura, uma velocidade impressionante, parecia um Usain Bolt mais alto, ele puxava um contra-ataque inexistente para um grandalhão daqueles, e que integrou o Dream Team. O Ewing, ele só foi campeão em 2 oportunidades, em 2 edições de Jogos Olímpicos, como amador em 84 em Los Angeles e como profissional pelo Dream Team em 92, que foi talvez a maior expressão do esporte coletivo da história. Eu tenho que ficar com 2 também gênios, que são o Magic Johnson e o Michael Jordan. Michael Jordan, que já menino, está no filme Hair ali, e o Sonny, inclusive, uma história real, né? Ele viu naquela fita velha de VHS. Pô, como é que um técnico como o Dean Smith bota um jogador jovem, um rookie, para decidir no último arremesso? E aí ele olhou a postura, ele esperava a bola e estava totalmente descontraído. Isso
realmente é relevado aos maiores, é colocado entre os maiores. E ele foi um deles. E no esporte brasileiro nós tivemos grandes jogadores de voleibol, que eu destaco principalmente, que conseguiram se superar, os levantadores, o Ricardinho e o Maurício, e entre as mulheres, a Paula e a Hortência do basquete, que conseguiram o que para muitos era praticamente impossível. O basquete, segundo esporte mais praticado do mundo, o Brasil conseguiu ser campeão mundial lá na Austrália, batendo as profissionais norte-americanas na semifinal e o mais importante, batendo por mais de 100 pontos. Nunca um time americano levou 100 pontos em qualquer etapa de competição feminina. E ali elas levaram mais de 100 pontos, foi quando o Brasil ganhou e depois disso não perderam jamais. Não perderam antes, só perderam Montreal 76 para a União Soviética, mas era uma outra forma de jogar. A partir do momento das profissionais, das melhores jogadoras, não perderam jamais.